Este é o Miguel. Ele vai nos ajudar a mostrar a vocês uma das mais importantes partes do seu corpo. Não, essa não. A sua coluna vertebral. Onde ela fica localizada, como protege a medula espinhal, que é um mecanismo muito importante porque sustenta todo o resto do corpo e lhe permite movimentar-se. Seu cérebro fica localizado no alto da coluna e transmite comandos para todo o seu corpo pela medula espinhal. Os nervos da medula funcionam como uma estrada que leva as sensações e os movimentos. Por exemplo, quando nós queimamos um dedo, uma sensação é transmitida para a medula espinhal e uma mensagem reflexiva é enviada aos nossos músculos para recolherem imediatamente o dedo. Se não houvessem nervos em nosso braço, não sentiríamos a dor e teríamos que contar com os nossos olhos para ver o fogo, ou com o nariz para sentir o cheiro de queimado. Nervos são delicados e, ao contrário de ossos e pele, eles quase não têm chance de se regenerar quando são feridos. Sua coluna é como um tubo de osso que protege a sua medula. Se sua coluna fosse um tubo sólido, ela seria muito forte, mas você não poderia girar-se ou curvar-se. Então, ela é uma estrutura de pequenos tubos ósseos. Entre cada um deles, existem discos macios que a tornam flexível. Esses discos podem ser facilmente feridos. A medula espinhal é formada por nervos que se espalham e se conectam a várias partes do seu corpo. Os nervos que saem daqui controlam seus intestinos e a atividade de sua bexiga, os movimentos dos pés e a flexão dos joelhos. Assim, os danos a esses nervos significam dificuldades para controlar essas funções. Esses nervos controlam o movimento de seu quadril, a estabilidade de seu tronco e a regulação da temperatura corporal. Quanto mais alta for a lesão medular, mais funções serão afetadas. Esses nervos controlam seus dedos e os movimentos das mãos, punhos, pulsos e cotovelos. Controlam os movimentos de seu pescoço e ombros, a sua respiração e seus batimentos cardíacos. Uma lesão nesse local resultaria em perda de mobilidade e sensibilidade em 90% do seu corpo. Uma lesão medular tem consequências extremamente graves e pode afetá-lo para o resto de sua vida. Atualmente, não há cura para a lesão medular. Epidemiologia. A incidência mundial anual de TRM é de 15 a 40 casos por milhão de habitantes. No Brasil, a incidência é de 40 casos novos por ano por milhão de habitantes, sendo que destes 80% das vítimas são homens e 60% se encontram entre os 10 e 30 anos de idade. A cada ano, mais de 10 mil novos casos de lesão medular, sendo o trauma a causa predominante, o que representa uma incidência muito elevada quando comparada com outros países. Considerações anatômicas. A medula espinhal no adulto possui cerca de 45 centímetros. Dermato é a área da pele que leva informações sensitivas de cada raiz nervosa. Miótomo é o grupo de músculos que cada raiz inerva. Os locais mais comuns de lesão medular são áreas das vértebras C5, C6 e C7, além da junção das vértebras torácicas e lombares, T12 e L1. Causas principais: acidentes automobilísticos, 45%, queda de altura, mergulho, 20%, acidentes esportivos, 15%, atos de violência, 10%. Mecanismos de lesão: hiperflexão, hiperextensão, carga axial, carga lateral, ferimentos penetrantes. Fisiopatologia: lesão primária, gera o rompimento dos axônios, lesão das células nervosas e rotura dos vasos sanguíneos. Lesão secundária: morte de axônios e células pela redução do fluxo sanguíneo, normalmente causada por hemorragia, edema ou redução de pressão sistêmica. Avaliação clínica:
Informações sobre o estado geral do paciente previamente ao trauma. Exame físico ABC. Exame neurológico para avaliação motora e da sensibilidade. Avaliação clínica. Paciente com fratura da coluna sem lesão medular. Apresentam dor, incapacidade funcional, espasmo da musculatura adjacente. E paciente com lesão medular. Perda de resposta a estímulo doloroso, incapacidade de realizar movimentos voluntários, queda da pressão arterial com bradicardia, interação no controle dos esfíncteres, priapismo, respiração diafragmática. Avaliação da sensibilidade. Realizada por meio da avaliação de sensibilidade tátil e dolorosa do paciente, através de 20 dermátomos. Atribui uma avaliação numérica nos achados clínicos. 0 é ausente, 1 alterada, 2 normal. Mamilos T4, tifoide T7, inguinal T12L1, região perineal S2, S3 e S4. Avaliação motora. Avaliação dos 10 pares miótomos e a força muscular graduada. C5, flexores do cotovelo. C6, flexores do punho. C7, extensores do cotovelo. C8, flexores do dedo. T1, abdutores. L2, flexores do quadril. L3, flexores do joelho. L4, dorsiflexores do tornozelo. L5, extensores longos dos dedos. S1, flexores plantares dos tornozelos. Escala. 0. Paralisia total. 1. Contração palpável. 2. Movimento ativo eliminado pela força da gravidade. 3. Movimento ativo que vence a força da gravidade. 4. Movimento ativo contra alguma resistência. E 5. Normal. Agora vamos falar da classificação da lesão medular. Avaliação EIJA. A lesão medular é classificada segundo a padronização internacional determinada pela American Spinal Injury Association, EIJA. A escala é baseada na completude da lesão, grau de transecção da medula e na função sensorial e motora. É dividido em 5 graus, A, B, C, D e E. O grau A trata-se de uma lesão completa, com ausência de função motora e sensitiva abaixo da lesão, 15,5% de chance de recuperação na região cervical e 7% na torácica. Já os graus B, C e D tratam-se de lesões incompletas, sendo a de grau B com função sensitiva, mas não motora, e de 47% de chance de recuperação. A lesão C. Existe alguma força motora e 84% de chance de recuperação. E a de grau D, existe força motora e 84% de chance de recuperação. Já na lesão de grau E, não há nenhum tipo de lesão, e há função sensitiva e motora, com 100% de chance de recuperação. Agora vamos falar sobre as síndromes medulares. A síndrome da medula central tem como característica na cervical o comprometimento de membros inferiores e superiores. Síndrome da medula anterior. Existe a preservação da propriocepção e perda variável da função motora e sensitiva à dor. Na síndrome da medula posterior, há a manutenção da sensibilidade à dor e à função motora, porém a propriocepção alterada. Síndrome de Brown-Sequard, a emissecção da medula, causando perda de função motora e proprioceptiva do lado da lesão e perda de sensibilidade à dor e temperatura do lado oposto. Na síndrome do cone medular, há incontinência vesical, fecal e alteração da função sexual. Síndrome da cauda equina atinge L1 e L2, causando paresia de membros inferiores, areflexia, distúrbios de sensibilidade. Para a realização do tratamento, é utilizada a saturação de oxigênio de 100%, além de manutenção da pressão arterial acima de 90 mm de mercúrio. E estabilização, corticoterapia, NASS3, iniciada até 8 horas após o trauma,
Se iniciado em até 3 horas, manter por 24 horas. Se além disso, manter por 48 horas. Metilprednisolona, 30 mg por quilo na primeira hora e 5,4 mg por quilo por hora nas próximas 24 a 48 horas. As contraindicações são gestantes, crianças abaixo dos 12 anos e ferimentos abertos. Entre os exames realizados estão radiografia anteroposterior, perfil e transoral, diagnóstico de 84% de lesão cervical. Tomografia computadorizada, para realizar a avaliação da morfologia da fratura. E também a ressonância magnética, para análise de contusões medulares. Vamos para outro tema sobre o exame de imagem. Isso pode ser um raio-x, que é o exame inicial de triagem, num paciente com trauma. Você questiona se ele tem ou não um trauma raquimedular. Vou colocar o cenário para você mais comum. É um paciente que ele chegou no pronto-socorro, vítima de um acidente automobilístico e está com colar cervical. Já é rotina, né? O SAMU traz assim, todos os serviços trazem assim. O bombeiro também colocou colar cervical. Esse paciente foi analisado pelo cirurgião, chamado como neuro, como especialista para ver. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Número 1. Mesma coisa que eu falo sempre, baseie sua conduta em evidência. Então existem scores que ajudam, o mais famoso é o Nexus, que é um dos se você precisa ou não de um exame de imagem na coluna cervical de um paciente. Vamos lá, o que é que o Nexus fala e o que eu sugiro todo mundo usar. Se esse paciente ele está consciente, então o paciente você conversa, ele está respondendo tudo bem. Esse é um fator importante. Se esse paciente não se queixa de dor cervical, palpa a coluna cervical dele, ele não tem dor. É um paciente que você está autorizado a tirar o colar cervical e fazer a movimentação para trás, para frente, para um lado, para o outro, rotacional, para ver se esse paciente tem alguma dor ou não. Não tem, você está autorizado a tirar o colar cervical sem exame de imagem, sem raio-x, sem tomografia. Se esse paciente tem um mecanismo de trauma muito importante, também é uma indicação de você fazer. Então você vai juntar todos esses fatores e ver se você vai precisar ou não de um exame de imagem. Repito para vocês, usem os scores. Então hoje em dia com iPhone, com mobile, com qualquer telefone que você tenha, no Android também, você vai poder baixar o aplicativo. Tem diversos aplicativos para isso. Então se você colocar Nexon, se você colocar o Neurominds, que é de um holandês, que ele é muito bom, tem vários scores de neurocirurgia, você consegue ver isso. E se o paciente precisa do exame de imagem, não tem conversa, tem que fazer o exame de imagem. Ah, no meu serviço não tem, manda para onde vai ter que resolver. Não tem jeitinho em neurocirurgia, não tem jeitinho em traumatismo. Você tem que resolver, esse paciente pode ter um trauma na coluna raquimedular grave, gerando consequências a ele, mesmo sem déficit. Então é importante você seguir os protocolos e seguir a conduta mais correta para o seu paciente.